Oba, tudo bem? Aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapalá. O propósito nosso aqui é contar um pouco do Patercast e da nossa própria história, para quem está Muito bom. acessando, entender de onde veio. Bom, eu tenho um grupo de discipulado que basicamente é um grupo de homens que a gente se reúne uma vez por semana. A gente faz isso, eu faço isso há 4 anos. Então, são grupos diferentes, todo ano muda, mas o propósito nosso é a gente se conhecer e crescer em conjunto. Então a gente se encontra toda semana para estar junto. E eu tinha vontade de ter um podcast já há algum tempo. O Felipe fez parte de um desses grupos de 2020, 2022, 2022. de 2022. É, e aí, este ano, o Felipe entrou em contato comigo um dia do nada, falou: Meu, precisamos fazer um podcast. E aí cá estamos, mas esse é o meu lado da história. Como é que é o teu, Felipe? Boa. Bom, voltando, eu fui muito transformado pelo lado hombridade e paternidade na minha vida, então isso sempre foi uma veia muito forte. Alguns anos atrás também eu tive a oportunidade de abrir como se fosse um projeto de homens dentro do trabalho com algumas pessoas, um ciclo de amigos. Isso em 2020, quando estourou a pandemia, né? Então, foi algo que ficou muito latente no meu coração de estar chamando, quando a gente estava vivendo aquele momento muito intenso de tudo fechado, as pessoas enclausuradas, e aquilo tocou no meu coração de uma forma que eu falei, caraca, preciso aproximar essas pessoas, estar perto e gerar um horário semanal ali para a gente estar junto, ter um encorajamento ali para estar vivendo aquilo, né? E acabei ligando para esses caras e a gente iniciou o grupo na época e foi algo muito marcante que começou a despertar em mim muito forte esse propósito de discipulado, de estar com homens e a gente eh, durou ali uns 2 anos mais ou menos. Hoje esse grupo ele não existe mais de maneira formal, né? A gente continua conectado, mas foi o início de algo que eu vejo que agora a gente está fazendo isso daqui. Teve um início lá atrás, né? Assim como a história do Antônio. Então, quando a gente se encontrou, o propósito, eu acho que ele começou falei, caramba, isso daqui tá fazendo muito mais sentido do que a gente Uhum. imaginava, né? Então, contando um pouco, quando eu te liguei, foi um pouco de, como fala, uma força que veio e falou, caraca, a gente precisa escalar isso daqui. Hum. Porque o impacto que teve na minha vida e o impacto que eu comecei a ver na vida das pessoas, eu falei, a gente precisa fazer algo que escale isso daqui. A gente nunca tinha falado sobre isso, né? Não. E ó, que legal, né? Foi bom, bom. E porque eu não sei se vale a gente falar, né? O Antônio tá em processo de escrever o livro. Não sei se Sim, queria divulgar isso aqui, então. mas a gente tava nesse processo, e aí eu acho que foi um incômodo realmente de pensar por que que o livro não tá pronto ainda. Putz. E aí eu liguei pro Antônio e falei, Antônio, você tá escrevendo o livro? Foi bem assim, né? Falei, cara, a gente precisa fazer algo assim, porque eu senti que o podcast era um primeiro passo Uhum, para que as coisas começassem a tomar uma forma diferente. uhum. Então, a gente tá vivendo aqui, isso foi acho que fevereiro para março, mais ou menos, a gente que construiu algo, muito desenho, muito alinhamento, a gente ainda tá, né, Foi bem rápido, foi rápido, né? Se olhar, foi rápido, mas ao mesmo tempo o processo de bem estar intenso. gravando, né, foi muito intenso. É, altos e baixos, idas e vindas. Muita coisa deu certo, outras coisas não deram tanto, a gente foi reajustando. Alguns episódios não foram publicados. Mas então, muitos desafios e a gente está aqui hoje, né, com o projeto rolando aí, a gente tem conseguido lançar esses episódios uma vez por mês. E, e é isso, praticamente. Aí tem o propósito, né? A ideia nossa é que com o podcast mais abrangente, como forma de um movimento, a gente consiga transformar a paternidade no Brasil. Então, o que a gente entende muito forte, muito profundo, é que um dos grandes males que a gente enfrenta hoje na sociedade é uma paternidade ruim, sob todos os pontos de vista, independente de culpa ou não do pai, o ponto não é esse. O ponto é que a gente entende a relevância da paternidade para toda a sociedade.
E, e todo e qualquer esforço no sentido de resgatar a paternidade, melhorar a paternidade, reformar a paternidade, revolucionar a paternidade, são bem-vindos, é, como uma forma de transformação social. Então, hoje tem o podcast, a gente tem mais coisas em mente para desenvolver, para oferecer, mas esse é o propósito principal. Aí tem uma coisa muito relevante. Ok. Quando você entrou em contato para a gente fazer, é, o que, o que me fez concordar é entender que você tem o mesmo propósito. Então, que existe, a gente tem um alinhamento de visão muito forte para fazer isso aqui. Porque eu entendo que tem determinadas coisas que você faz por dinheiro, tem determinadas coisas que você faz por amor, tem determinadas coisas que você faz por propósito. Então, esse projeto ele tem um propósito claro, que é o que a gente falou, que é o mesmo caso do discipulado Uhum. ou do grupo que você tinha, é de equipar as pessoas, equipar os homens para serem melhores homens, equipar as mulheres para que elas sejam melhores mulheres e possam escolher ou ajudar a crescer Muito bom. os homens também. Acho que é Eu isso, né? acho que é isso. Fica muito forte a questão da mesa, né? Sim. A gente quer muito poder passar para vocês essa questão da boa conversa, da mesa, de que Sim. vocês fazem parte disso daqui, de uma forma que nos mantém conectados, nos mantém vivos fazendo algo que a gente acha que é tão relevante. Afinal, todo mundo tem um pai ou uma família, vamos falar assim. Exatamente, A exatamente. gente crê que esse é o caminho. Então, É isso aí. Bom, então, esse é o Patercast e um bom papo muda tudo. isso aí. Valeu, pessoal.